O bolso dos brasilienses sentiu um pequeno alívio neste começo de ano. Em janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é usado para medir a inflação oficial, caiu em relação ao registrado em dezembro. Ainda assim, alguns produtos tiveram aumento nos preços, como a cenoura, o sabão em pó e os combustíveis. Para dar dicas de como driblar esses aumentos e manter as contas em dia, nós convidamos aqui para o estúdio o especialista em educação financeira, Álvaro Modernel. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Carol. Com essa redução aí, já dá para sinalizar que as coisas vão melhorar? A notícia não é tão boa assim, né? O que reduziu foi o crescimento dos preços, não foram os preços, né? Então, os preços, comparando o DF, em dezembro teve uma inflação acima de 1%, e agora abaixo de 1%, você vê que reduziu o índice de crescimento, mas os preços que haviam subido em dezembro continuam daquele patamar um pouquinho a mais. Ou seja, redução de preços nem pensar. Redução de preços tem que pensar. O que a gente espera e gostaria para o país e para todos nós, para a dona de casa do cidadão, é que reduza o nível de aumento dos preços nos próximos meses. E aí, o que a gente pode fazer nessa situação para tentar equilibrar as contas? A gente vem vivendo essa situação de aumento generalizado de preços, que a gente chama de inflação, já há alguns meses, há mais de um ano. E aquelas dicas tradicionais de substituir a batata pela mandioca, a cebola pelo pimentão, isso já não funciona mais porque todos os preços praticamente subiram de preço, né? O que funciona é a dona de casa, o cidadão, estar atentos que o cenário realmente é de crise, os salários não têm a perspectiva de acompanhar o aumento dos preços no mesmo nível e, por conta disso, evitar, sob qualquer maneira, gastos desnecessários, reduzir desperdícios ainda com mais atenção e, principalmente, manter-se afastado de dívidas, que é o principal vilão que vai concorrer quando a pessoa está endividada, paga juros, e esse pagamento de juros concorre com o orçamento de pagamento de transporte, gasolina, alimentação, aluguel, e tudo isso, no fim, sai de um mesmo orçamento. Então, vamos dar uns exemplos disso que o senhor falou de reduzir as despesas. Por exemplo, uma saída ao cinema pode se transformar num filme na TV. Um filme em casa, exatamente isso. Então, a gente precisa de lazer até para compensar o quanto se trabalha bastante, né? Mas em momentos de crise, em momentos em que as perspectivas não são boas, o ideal é preparar-se para não se endividar. Então, como você colocou, o lazer, infelizmente, acaba sendo um dos primeiros pontos de sacrifício. Então, ao invés de ir 3 vezes ao cinema, vai 2. Ao invés de uma, assiste televisão. As refeições fora de casa continuam sendo um dos grandes vilões do orçamento do brasileiro e do brasileiro. Então, quando se puder evitar almoçar fora de casa, jantar fora de casa, substituir isso por um lanche que se leve de casa ou compartilhado com os companheiros, isso pode ter uma boa redução. A carona compartilhada, ou evitar andar, planejar o roteiro, se a gasolina que subiu tanto é um outro dos vilões, né? Então, ao invés de hora para um lado, hora para o outro, planejar quando fazer o mesmo trajeto, aproveitando mais o gasto de combustível, que é difícil a gente evitar. E até aquela pesquisa de preço ficou prejudicada com esse aumento no combustível, né? Porque como que você vai percorrer para saber mais ou menos quanto estão os preços? Realmente ficou prejudicada, mas o brasileiro é muito criativo, né? Então, se não pode mais fazer pesquisa circulando pelos postos, existem aplicativos hoje, pelos celulares mesmo, que as pessoas compartilham esse tipo de informação. E muito importante, se achou que um fornecedor, um posto de combustível, um supermercado, uma padaria, elevou demais os preços, evita aquele fornecedor, né? O cidadão tem que fazer a sua parte. Uma das maneiras de combater a inflação é justamente essa, reduzir a demanda. Quando você reduz a demanda para um determinado fornecedor, ele, puxa, estou perdendo espaço para o meu concorrente. Então, ele vai tentar segurar o quanto puder essa suba de preços e aí o reflexo é positivo para nós consumidores. E o fato de Brasília ter um dos maiores custos de vida do país obriga os brasilienses a se preocuparem mais com isso também? Obriga, sem dúvida alguma, mas a gente pode compensar isso também. Brasília também tem um dos mais altos índices de conscientização política e econômica, né? Então, se os custos estão altos, nós temos consciência de que isso afeta a nossa qualidade de vida, nós temos que exercer o nosso direito de cidadão. É pesquisar preço, é negociar, não ter vergonha de pedir desconto, não ter preguiça de pesquisar, e os produtos alternativos sempre são instrumentos importantes para reduzir o gasto. E agora vai chegar a conta lá do IPTU, do IPVA. Quem não conseguiu juntar um dinheiro para pagar essas despesas, o que deve fazer? Um empréstimo para quitar à vista vale a pena ou não? É melhor tentar dividir e pagar parcelado? Não.
para quem está com dinheiro disponível, uma pequena parcela da população, eu diria que o desconto à vista pode valer a pena. Mas os custos dos juros, no caso de tomar empréstimo para pagar isso, é mais elevado do que o desconto que o GDF oferece. Então, quem não tem dinheiro para pagar à vista deve pagar parcelado e, mais uma vez, atentar, no caso aqui de DF, por exemplo, ao programa Nota Legal. As pessoas, às vezes, desprezam, têm preguiça de oferecer a nota fiscal, o CPF, a nota fiscal, e aí perde o benefício, inclusive, de reduzir esse gasto em 10, 15, 20%, que ainda que não seja tanto dinheiro, é esse dinheiro que vai ajudar a manter o lazer, a evitar o endividamento. Álvaro, muito obrigado pela sua entrevista e a sua participação aqui no Repórter DF. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os cidadãos que façam a sua parte para que a gente continue reduzindo a inflação. Boa tarde para você.